Olá, meus caros, estão todos bem? Espero que gozando de saúde, de paz, de alegria, né? E possamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesses breves minutos que nós temos. Eu quero falar sobre saber a vontade de Deus. O que eu devo fazer para saber a vontade de Deus? Existem muitas maneiras que são ensinadas por aí, maneiras até estranhas, né? E que elas dependem muito do momento. Por exemplo, fechar a Bíblia, eu ponho a mão em qualquer lugar, abro e ponho o dedo ali no versículo. Eu pego esse versículo, tiro esse versículo do seu contexto e falo, não, Deus quer isto para mim. Não, nós temos que entender por que esse versículo foi colocado ali, o que está escrito antes, o que está escrito depois, e interpretar o versículo de acordo com o seu contexto. Não retirar a palavra do contexto e, de acordo com os meus anseios, de acordo com os meus conceitos, interpretar aquela palavra. Eu tenho que saber o que está escrito no total. E, para ser bem sincero, o que o livro todo, o que a carta toda da Bíblia, né, está falando a respeito daquilo. Nós temos que ter uma compreensão geral das Escrituras e não simplesmente abrir e botar o dedo em qualquer lugar, nada disso. Né? O Senhor Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras. Então vamos lá, 5 perguntas que devo fazer para saber qual é a vontade de Deus. Primeira delas, está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5,17 diz assim, não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Temos que ter uma base muito forte das Escrituras. Temos que conhecer o contexto geral das Escrituras. Temos que conhecer o que Deus deseja. Mas como, pastor? Eu estou fazendo essas perguntas para isso. Exatamente. Primeira carta aos Tessalonicenses diz, e a vontade do Senhor é esta, a vossa santificação. Santificação. Esse é o texto básico para tudo. Serei santificado? Mostrarei que sou uma pessoa cristã, desejando isso? Nós vamos continuar porque eu estou dando um spoiler. Estou adiantando alguns pontos. Mas vamos lá. Primeiro deles, é legítimo. É legítimo. Está na lei, está na Bíblia o que eu quero. A igreja reformada, a igreja presbiteriana, ela interpreta a Bíblia da seguinte forma. Tal assunto não está na Bíblia, eu não faço. Uma interpretação liberal, uma interpretação fora das Escrituras, diz assim, não está na Bíblia, então eu faço. Por exemplo, não está na Bíblia fumar maconha. Bom, se não está, eu faço. Mas a interpretação nossa mais séria é aquela não está, eu também não faço. A Bíblia não diz nada sobre sim ou não para aquilo, então eu não faço. Ok? Então, o nosso princípio reformado é exatamente isso. Não está, eu não faço. Mas para isso, para saber isso, eu tenho que conhecer as Escrituras. Não eleger um livro só da Bíblia e que esse livro vai me acompanhar a vida inteira. Os Salmos, por exemplo, são maravilhosos, foram inspirados por Deus. Mas eu não posso só ler os Salmos. Eu tenho que ler Naum, eu tenho que ler Sofonias, eu tenho que ler Abacuque. Não só o capítulo 3 de Abacuque. Eu tenho que ler o texto todo, não é? Obadias, não é? Então, para conhecer o contexto geral das Escrituras, eu tenho que saber as Escrituras. Não tem como. Né? O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, ele diz estas palavras nos versículos 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9 diz assim. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam,
que seja este anátema. As pessoas, às vezes, com uma voz muito melodiosa, aconteceu comigo isto, aquilo outro, e começa a chorar, e não está nas Escrituras a revelação que ele recebeu, cuidado. Pode ter sido um sonho, e todos nós sonhamos com coisas absurdas, mas revelação do Senhor não. A revelação do Senhor está nas Escrituras. É legítimo. Está na Bíblia o que eu quero. A Bíblia aprova o que eu quero, ou a Bíblia não diz nada sobre isso? Se ela não diz nada sobre isso, eu não vou fazer. Porque ela não disse nem não e nem sim. Quer dizer, Deus nem tocou no assunto. Nem tocou no assunto a respeito disso. Ok? Vamos lá, uma outra pergunta que eu tenho que fazer. A segunda pergunta está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Versículo 23. A pergunta é: trará edificação para mim o que eu quero? Eu vou ser edificado por Deus, fazendo o que eu quero. Veja lá, primeira carta aos Coríntios 10, 23 diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas me ajudam a crescer, nem todas melhoram o meu relacionamento com Deus. Isso que eu estou com vontade vai me fazer crescer espiritualmente ou não? Eu tenho desejo por isso, mas isso vai me ajudar a estar mais próximo de Deus? Vai mexer na minha vida devocional ao ponto de eu querer mais Deus? Ou isso vai me dar orgulho? Não é? Estas são perguntas que eu tenho que fazer lá no fundo do meu coração. E só Deus e eu sabemos dar a resposta. Tá? Então é algo muito íntimo, mas não esqueça, a vontade de Deus é a nossa santificação. Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 24 e 33. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Versículo 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. O que eu quero vai trazer ajuda espiritual para os outros? Primeira está na Bíblia, é legítimo. Segunda vai me edificar. Terceira com isso eu vou poder servir espiritualmente o meu próximo. O meu próximo será edificado com aquilo que eu quero, com o meu conhecimento. Não é? Por exemplo, eu vou me aprofundar. Sou pastor, né? Já fiz o bacharelado, já fiz o mestrado, pós-graduação, agora eu quero fazer um doutorado. Tá? Eu quero fazer esse doutorado para quê? Para me edificar, para ficar mais próximo de Deus, para servir a igreja melhor, com um conhecimento mais refinado, para que os irmãos em Cristo cresçam, ou para ter um belo de um diploma na parede e ser chamado de doutor? Para quê? Nós temos visto os doutores queridos da igreja que buscam esses doutorados, até mesmo pós-doutorados, né, para edificar o próprio coração e para edificar a igreja. Tive aula com um doutor que, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Ele, quanto mais sabia, mais simples nas explicações ele era. Então, o que eu quero? Vai edificar o meu próximo? Ele vai crescer espiritualmente? Ele será melhor? Vamos lá, outro texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 12. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.
Eu vou ler de novo, né? Porque é bem parecido com aquele outro texto que nós lemos, né? Em 1ª Carta aos Coríntios 10, 23. Agora veja o 6, 12, começa da mesma forma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu vou virar escravo daquilo que eu quero fazer? Pode ser uma coisa lícita, pode ser uma coisa muito gostosa, pode ser uma coisa até mesmo aprovada, né? Mas ela vai me tornar escravo daquilo? Por exemplo, eu posso, né, dedicar meu final de semana para sair com minha família, respirar com a minha família, né, ter um momento com a minha família. Posso, mas é claro que pode. Mas a partir do momento que se faz isso todo final de semana, está roubando o momento de culto. Ah, pastor, mas peraí, não seja tão radical assim, porque quando eu saio com a minha família, eu faço a devocional. Maravilha, excelente. Mas a Bíblia diz que nós não podemos deixar de nos congregar como é costume de alguns. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. São textos que falam da nossa união, que precisamos estar juntos. Eu posso, mas é claro que eu posso. É claro que eu posso. Mas a partir do momento que aquilo se torna algo costumeiro, eu posso visitar todas as igrejas, mas é claro que você pode visitar todas as igrejas. Claro, não tem problema algum, nada disso. Mas você não pode viver de uma pitadinha desta doutrina, pitadinha daquela outra doutrina, uma pitadinha daquela, uma pitadinha daquela outra, uma pitadinha daquela, e não ter o seu pensamento, a sua devoção, não ser apaixonado pela sua denominação. Isso vai causar muita confusão. A sua denominação segue este pensamento doutrinário, mas quando você pega um temperinho de todas as outras, você vai ficar confuso, não vai seguir. Então, segue aquela que o seu coração está mais próximo e é mais próximo das Escrituras. Não se torne escravo. Eu tenho que conhecer todos os lugares. Mas se não tiver uma base bíblica completa, uma base bíblica forte, isso pode atrapalhar em muito a sua alma. E a última pergunta. Na 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, agora versículo 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus será glorificado nisto que eu quero. Ele vai ser o alvo desta glorificação. As pessoas que forem edificadas por isto que eu vou fazer, elas vão olhar para mim e dizer, você é bom? Ou vão dizer, Deus é bom? Eu vou voltar lá no doutorado, você faz algo da maneira correta, você estuda da maneira correta para edificar e deixar você mais próximo de Deus, para edificar e deixar o seu próximo mais próximo de Deus. E quando você dá o estudo, quando você faz a mensagem, as pessoas precisam pensar assim: Deus seja glorificado por essa palavra. Não, parabéns, que ótimo pensamento você teve, pastor. Aí está errado. 5 perguntas para saber qual é a vontade de Deus. É legítimo o que eu quero? Trará edificação para mim? Vai ser de ajuda para o meu próximo? Eu corro o risco de ser escravo desta minha vontade? E Deus será glorificado profundamente pelo que eu quero? Fazendo essas 5 perguntas em oração, fazendo essas 5 perguntas para o próprio Deus e para o seu próprio íntimo, Deus responde e dá a paz no seu coração de dizer não para o que você quer, ou dizer espere, ou dizer sim, está certo, vá em frente.
porque Deus conhece o nosso futuro, mas não vamos nos esquecer que, além de conhecer o nosso futuro, Deus conhece o meu coração. Se no coração eu contemplar a vaidade, Deus não teria ouvido a minha oração. Oremos. Ó Pai bendito, nós agradecemos muito porque a Tua palavra deixa muito claro como conhecer a Tua vontade. Ajuda, Senhor, cada filho. Ajuda, Senhor, cada meditação dos Teus filhos aqui na terra, para que eles possam conhecer, ó Deus, os detalhes do cumprimento da Tua vontade por nós, que é a nossa santificação. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir desta forma, a sempre fazer essas 5 perguntas, para que possamos, ó Deus, conhecendo a Tua vontade, viver felizes e para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Grande abraço, querido, a todos e não esqueçam das 5 perguntas.